Opa, vocês conseguem me ouvir aqui? Tô testando um negócio aqui no mic. Alto e claro, professor. Salve. Salve, meu lindo. De boa, Nicolas. Bom, eu vou Tranquilo. esperar um tempinho, né, galera, chegar. Opa. Tu. Uhum. Ô, Nicolas, você tá ligado quantas pessoas, mais ou menos, é, vem nessa aula aqui? Pô, vou me basear pelo número de funções, pela que eu vi de funções. Chegou a umas 30 pessoas. Ah, tá, então melhor esperar ainda um tempo. Tá com 11 aí. Ai, ai. Ou eu já começo, não sei. Não tô ligado. Você que sabe, a aula toda sua. Ih, que isso. É... Bom, sei lá, acho que eu vou começar aí então. Vou compartilhar tela. Uhum. Inclusive, vou deixar isso aqui. Ah, ainda tem gente chegando aí, então vou esperar mais um pouquinho. Mas enquanto isso, eu vou me apresentando, então, pelo menos. Bom, eu sou Bruno Tonso. Eu não tenho nada a ver com CAEP. Sou do terceiro ano de Engenharia de Produção. Tô aqui só porque me convidaram. Então, assim, não faço a menor ideia direito o que está acontecendo. Não sei direito é, quem são vocês. Não sei se todo mundo aqui é da produção ou é geral, poli. Tem gente de fora, tem gente de outros anos. Eu não sei. Geralzão, geralzão. Da hora, da hora. Então, e também por conta disso, eu não sei muito o nível de vocês, não sei o que vocês esperam dessa aula, não sei. Então, essa aula vai ser um pouco esquisita. Eu tentei condensar um monte de dica de faculdade, dica de matemática, o que eu espero de matemática, o que eu acho legal vocês saberem, antes de focar em, tipo, pô, aprender uma propriedade de radiação, assim, eu dei menos ênfase nisso, pelo menos nessa aula, porque eu não sabia direito como eram vocês, eu queria é, explorar coisas que todo mundo pode melhorar, coisas que todo mundo pode aprender que seriam legais, tipo visão de matemática, o que você deve esperar de um curso de engenharia e coisas assim. Então eu acho que tem coisas legais, tanto para as pessoas que estão totalmente perdidas, quanto para as pessoas que não estão. E outra coisa, só para vocês saberem, eu tirei os meus 4 sisos dessa semana, então tô meio que num pós-operatório. Então, se eu ficar meio esquisito assim algumas horas, é meio que por conta disso. Inclusive por isso. Ah, beleza, vai lá, Nicolas. Inclusive por isso eu também me confundi. Eu pensei que a minha aula seria amanhã, então eu fiz meio rushado. Sinto muito os slides, perdão. Eu pensei que eu teria mais tempo, mas não tive. Porque eu confundi a data. Então eu fiz meio rushado. Perdão. Mas para essa aula não tem problema, porque o foco dessa aula justamente vai ser falar sobre o que eu acho de matemática, o que vocês podem ver a matemática de um jeito diferente. Vocês vão entender, vai fazer sentido, prometo. Bom, bom, eu tenho 3 aulas com vocês de álgebra, e essa aula é a menos cara de matemática, né? Tô certo. Não, muito esquisito da aula, velho. Tá maluco.
tem nenhuma dúvida não, né? De, sei lá, qualquer coisa. Bom, o que eu queria trazer aqui para vocês? É uma visão que eu tenho de matemática e que eu acho muito útil para vocês aprenderem isso e entenderem isso agora. É, muita gente não consegue se dar bem com a matemática, fica encuncado, simplesmente porque não entende o que ela é, assim. Eu vejo a matemática como um jogo lógico, como um jogo coerente. Ela tem um monte de regrinhas, então teve um monte de pessoa que pensou, putz, e se eu fizesse, como é que eu escrevo o mundo, como é que eu modelo o mundo do jeito mais eficiente, do jeito mais bonitinho possível? E foi meio assim que foi inventada a matemática. Então a matemática não é muito diferente, por exemplo, de um xadrez ou do LoL, do qualquer jogo aí que você pensar. Por quê? Você tem um monte de pecinhas fundamentais, um monte de regrinhas, axiomas, teoremas, ideias, muito básicas, bloquinhos de conhecimento, que você vai criando e você vai percebendo que elas não entram em contradições. Quando ela não entra em contradição, você fala, posso fazer isso? Posso. Então vamos continuar. E a matemática foi criando assim. Então no começo, você vai ver, sei lá, Euclides pensando em matemática, ele vai pensar o quê? Ele vai pensar em frases. O cara fazia geometria escrevendo, assim, esse triângulo, uma ideia de um triângulo, tem um lado, tem outro lado, sei lá o quê, e foi fazendo as coisas. E a matemática foi uma linguagem que foi te ajudando a conseguir deixar os seus pensamentos mais complexos, seus pensamentos mais estruturados, e com uma simples diferença dos outros jogos lógicos, que ela é útil. Então, sei lá, no xadrez, por exemplo, você pode andar na diagonal em L, né, com um cavalo. Isso é uma regra do xadrez, que ninguém discute se a regra é válida ou não. Na matemática tem a mesma coisa. Sei lá, 3 mais 3 é 6. É uma regra, é um conceito muito fundamental e básico. Isso aí ninguém discute. Mas o que você vai fazer, os blocos que você vai construir a partir disso, os teoremas, as provas e coisas mais para cima, num nível mais alto, por exemplo, estratégias de xadrez, aí a gente vai pensando e vai construindo, entendeu? Então é uma ideia de bloquinhos de conhecimento de um jogo lógico que você pode parar só como se fosse um jogo. Esquece utilidade ou tudo, é um jogo. E qual é a importância? Porque você consegue modelar boa parte da física, da biologia, da ciência da computação, sei lá, com essa matemática, com essa linguagem. Então, tenta desprender um pouco da ideia de que matemática é fazer conta em calculadora, é fazer conta, sei lá o quê, é decorar um monte de teorema, decorar um monte de ideias. Isso é tipo assim, o detalhe mínimo da matemática. A matemática tem muito mais a ver com você conseguir resolver problemas, com você conseguir modelar as coisas e efetivamente entender o que está acontecendo, né? E é aí que a gente entra na engenharia. Muita gente não entende na engenharia, e imagino que vocês sejam pessoas que estão entrando na engenharia, né? E vieram meio perdido, sou bom em matemática, sou bom em exatas, sei lá o quê, e veio para engenharia e não sabe muito a diferença de engenharia, de física e de tudo mais, e, e começa a ter matéria, começa a ter cálculo, começa a ter álgebra linear, começa a ter umas matérias relativamente difíceis, e se assusta porque não sabe o que está acontecendo, está meio perdido, acha que não vai conseguir, sei lá o quê, e o principal problema é não consegue entender o porquê fazer aquela matéria é útil para sua vida. A maioria dos outros cursos, por exemplo, direito, medicina, sei lá o quê, o importante do curso, o importante do currículo ou do diploma, é você ter a matéria, ter o conteúdo. Eu sei sobre legislação, sei lá o quê. Na engenharia, ninguém se importa se você sabe o teorema de Gauss, sei lá, que o Dander falou na aula passada ou não. Quando você for trabalhar, tanto faz isso daí. Quer dizer, talvez precise de um pouquinho, mas o ponto é, o conhecimento não é a coisa importante que você aprende com engenharia. A engenharia te ensina a resolver problemas. Então você tem ideias abstratas, você tem que conseguir modelar o mundo, você tem que conseguir traduzir o que você percebe do mundo em coisas que são palpáveis, que você consegue operar, por exemplo, números, e tentar entender um problema e resolver ele. Isso é muito abstrato, muito difícil de você entrando no ensino médio agora, ter essa noção, ter esse tato. Porque você só faz conta.
E no ensino médio é muito comum que a matemática é muito direta. Então você tem um problema que é relativamente simples. Então você não tem que pensar como eu resolvo esse problema. Você simplesmente pensa, pô, eu aprendi teorema de Pitágoras hoje na aula. E tem um triângulo na minha frente. Aplica teorema de Pitágoras. Desculpa, pra mim você não fez matemática. Você simplesmente decorou um negócio e usou, entendeu? E a engenharia não faz isso. A engenharia faz você aprender a como resolver as questões. Tá ficando muito. Nossa, tá ficando chapado, né? Tá ficando meio esquisito. Bom, o que eu tô querendo trazer aqui é que provavelmente vocês vão ter umas matérias difíceis, mas você tem que entender que o fato de você aprender uma coisa difícil é muito importante. O fato de você conseguir aprender cálculo, aprender álgebra linear, sei lá o que, e se virar com isso, faz de você um trabalhador, uma pessoa que pensa melhor, que consegue resolver melhor os problemas, que consegue lidar com trabalhos mais complexos e mais abstratos, e é essa habilidade que as pessoas querem. Então, quando, sei lá, que eu já tô meio na fase de procurar em estágio, tô um pouco mais pra frente do curso, né? Vocês não precisam se preocupar com isso agora. Mas os caras estão pensando nisso, estão pensando se você é sagaz, se você consegue se virar nos 30. Pô, na engenharia você vai aprender que você vai ter 7 matérias, sei lá, numa semana de provas, vai estar meio mundo acontecendo, você não sabe por onde começar a estudar e você vai ter que se virar como eu aprendo isso em 1 hora. E você vai fazer isso, entendeu? E essa habilidade é muito útil. E, assim, quanto mais cedo, ao meu ver, quanto mais cedo vocês perceberem que isso é o fundamental da engenharia, assim, conseguir se virar assim, espetacular, assim. Tá. Cara, é muito esquisito falar assim, velho. Tá maluco. Que mais que eu tenho aqui pra trás? Isso é a introdução antes de álgebra, tá? Outra coisa que eu queria trazer aqui nessa matemática é a dificuldade de raciocínio versus a dificuldade de conteúdo. Como eu tinha dito, no ensino médio, muitas vezes você tem uma questão que ela é muito direta, não te estimula a tentar decifrar um problema, só te estimula a usar as suas ferramentas. Então, no caso de um triângulo, sei lá o quê, você sabe que o teorema de Pitágoras te diz, por exemplo, né, um exemplo mais simples, de um triângulo retângulo, você tem que o teorema de Pitágoras diz que a soma do quadrado dos catetos é o quadrado da hipotenusa, né? O que ele está te dizendo é, se eu tiver um triângulo retângulo com 2 lados, eu consigo achar o terceiro. Essa ideia é muito mais importante do que você conseguir realmente resolver um problema. Porque no ensino médio você só tem lá um triângulo e é muito direto o problema. Então você não passa 5 minutos, você nunca olhou para um problema e ficou 5 minutos pensando, tá, como eu resolvo esse problema? Que estratégias eu posso usar para tentar dissecar esse problema, para tentar fazer que ele faça sentido, para fazer com que eu consiga trabalhar com ele, quem eu posso perguntar, onde eu posso pesquisar, como é que eu abordo esse tipo de coisa. E a engenharia é o cara que vai te focar, é o curso que vai focar você em ser um mestre em fazer isso. Por exemplo, eu não sei nada de direito, por exemplo, mas eu tenho certeza que se pegassem qualquer pessoa aí da engenharia e colocassem numa turma de direito, ela ia se virar de algum jeito, entendeu? Ela ia dar os seus pulos e ia fazer acontecer. Do contrário, não. Eu não tenho certeza. Pegando um exemplo de direito aleatório, tá? Do contrário, não. Então, engenharia é um dos poucos cursos que faz isso. Vocês já devem ter ouvido falar que engenheiro faz tudo, que vai parar enfim, em qualquer lugar, em administração, em empreendedorismo, em mercado financeiro, em consultoria, em engenharia, claro. Enfim, tem muitas áreas justamente porque o engenheiro é um cara meio sagaz. E justamente isso, normalmente você não é estimulado a tentar resolver o problema, você só é estimulado a aplicar as formulinhas que você tem. Por isso que eu peguei aqui uma questão meio, não que eu vou resolver ela, mas só para deixar ela de exemplo. Isso aqui é uma questão do ITA qualquer aí. O ponto dessa questão é que tudo que fala nela, provavelmente vocês sabem. Provavelmente, quer dizer, não tenho certeza, mas muitos de vocês devem saber
minimamente sobre raiz, sobre como operar, se eu posso multiplicar dos dois lados, se eu posso dividir, se eu posso levar ao quadrado, sabe? Esse tipo de coisa de manipulação mais básica, provavelmente vocês tiveram esse conteúdo. Mas vocês não. Mas provavelmente vocês não conseguem resolver essa questão, o que é normal, tá? Não tô esperando que vocês saibam resolver essa questão. O meu ponto é, essa questão de ela consegue te mostrar que mesmo você tendo todas as ferramentas, você ainda é incapaz de resolver a questão. Por quê? Porque o que faltou não foi conteúdo, não é que, pô, você tentou resolver essa questão e daí você foi lá ver o gabarito, você foi lá ver a resolução e você viu que tudo que o cara falou, você sabia. Tudo que o cara falou, todos os conteúdos, teorema de Pitágoras, produto notável, sei lá o que, tudo você teoricamente já viu na vida. E daí, mesmo assim, você não tinha ideia de como resolver essa questão. É... Por quê? Porque a dificuldade dessa questão não tá na falta de conteúdo. Tá que falta uma sacada, falta um raciocínio, falta é, uma ideia, alguma coisa assim. Bom. E assim, tá, eu tô percebendo que tá ficando muito brisado a aula. Realmente, perdão que foi. Eu tive que fazer um slide bem rapidinho aqui, porque eu errei o tempo. Mas, por favor, comentem qualquer coisa, abra o mic aí e fala, puta, tá brisando demais, ou não tô entendendo nada, sei lá o que. Fiquem à vontade. Bom, e antes de começar a parte de matemática mesmo, eu vou dar algumas dicas gerais de faculdade. Porque provavelmente eu tô imaginando que as pessoas que estão ouvindo aqui são pessoas que estão completamente. Acabaram de entrar no ensino. Acabaram de entrar na Poli e nunca pisaram ainda na Poli, talvez, ou só sabem o mínimo, assim. E provavelmente é normal vocês se assustarem, é normal vocês chegarem no primeiro semestre ali, nos primeiros 1, 2 meses, sem saber muito bem o que tá acontecendo, meio perdido. E é normal. E as pessoas ficam com muito medo. Uma coisa que, pô, que eu acho que vai tranquilizar vocês é que ninguém, pelo menos na minha sala, sabia se tava bem ou não até começar as provas, assim. Tipo, porque o ambiente de faculdade é muito diferente. O professor tá meio mais cagando para você em relação ao ensino médio. O professor tá lá dando a aula dele. Se você entrar na aula dele ou não, é problema seu. Se você tá acompanhando ou não, é problema seu. Ah, quero ir no banheiro, problema seu. Esse tipo de coisa, esse tipo de responsabilidade, eu acho muito legal. Mas é importante você ter essa maturidade de você pegar esse problema para si. É, Bom, e com isso eu falo, usa ChatGPT. ChatGPT é incrível, não sei porque eu pelo menos conheço algumas pessoas que se recusam, acham que é um absurdo usar ChatGPT para explicar coisa ou tudo mais. Mas você vai ter um monte de vezes que você vai ver o professor falando um monte de coisa, você não vai estar entendendo nada. E o que você tem que fazer é tacar no Google, tacar no ChatGPT, pesquisar. Porque ele não vai parar para resolver a sua dúvida, para te explicar é, uma pontuaçãozinha que você não entendeu. Faz sentido? É, Meu Deus, já tô perdendo o raciocínio, tô ficando meio maluco. Bom, e outra coisa é que os professores, a maioria dos professores que você vai ter vão ser professores do IME, professores lá da Instituto de Matemática e Estatística. Ou seja, são professores focados em matemática, que cursaram matemática, fizeram doutorado, sei lá o que, em matemática. Que é uma abordagem muito diferente. Peraí que eu recebi alguma. Que é uma abordagem muito diferente do que a engenharia faz. Então, muitos professores não sabem exatamente como explicar para você, como engenheiro, aquela matemática, entendeu? Então, o cara vai dar cálculo da mesma forma que ele deu cálculo para um matemático. Mas é totalmente diferente. O engenheiro ele precisa muito menos saber das provas, dos teoremas, dos pormenores formais da matemática e precisa muito mais tá usando o cálculo como uma ferramenta de, existem problemas difíceis no cálculo. Então eu vou aprender simplesmente para ter acesso a esses problemas difíceis, entendeu? E por conta disso, por conta dessa é, desilusão, dessa dissociação entre o, o aluno de engenharia e o professor de matemática,
muitas vezes os caras vão te dar provas e teoremas e você vai ficar totalmente perdido em notação. Então, tipo, o cara vai ficar. Você vai ter isso, tá? Primeira aula, o cara vai lá tentar provar alguma coisa, vai tentar provar que, sei lá, raiz de 2 é irracional. Uma coisa que eu tive no começo, assim. E você vai, mano, isso aqui não é matemática, isso aqui é maluquice, o cara tá provando alguma coisa? Como assim? Eu nunca tive isso no ensino médio. É, a coisa que você tem na cabeça é que pelo menos não é isso que vai cair na sua prova, tá? Não é isso que você precisa como engenheiro saber. É legal, porque te ajuda a acompanhar e também enfim, eu acho interessante. Mas também não precisa se assustar tanto. Pelo menos eu fiquei muito assustado com isso no começo. Tinha muita coisa acontecendo, o professor falando umas notações. Tem umas notações, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Não, não vou conseguir. Um segundo. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, não vou conseguir explicar. Mas os professores vão começar a usar umas notações que não. Que você vai ficar meio esquisito, para todo. É, umas questões lógicas de domínio e tudo mais, que você vai estar assim meio perdido, mas não tem problema, tá? Você vai se acostumar. O que mais que eu queria aqui falar? Tem um livro, o principal, os principais problemas que vocês vão ter agora no começo, provavelmente vai ser álgebra linear e cálculo. Eu tô ligado que tá mudando um pouco, se alguém souber mais, inclusive, poderia me falar, pelo menos na minha época, as disciplinas eram separadas. Tinha cálculo 1, tinha álgebra linear 1, tinha física 1 e tudo mais. Pelo que eu tô entendendo, eles estão querendo juntar as coisas em uma disciplina gigante. É isso mesmo? Vai acontecer isso com vocês ou é só no próximo ano? Juntou tudo mesmo, né? Eu não sei exatamente como isso vai acontecer, assim. Porque pelo menos na minha vez, você tinha um problema muito grande que, por exemplo, Física 1 atropelava cálculo. Então você tinha algumas matérias que a gente precisava, algumas ferramentas de matemática que a gente precisava saber em física, que eram cobradas em física antes de a gente ter em cálculo, entendeu? Então lá no final do semestre a gente aprendia integral, mas no começo do semestre de física a gente já estava usando. Então eu não sei como é que vai ser. Eu acho que vai ser bom para vocês, tá? Talvez tenha alguns pormenores aí, alguns detalhes que talvez atrapalhem. Não sei como é que vai funcionar reprovação, como é que vai funcionar recuperação, se é no ano inteiro, não faço a menor ideia se vai ser dividido. Mas eu acho que os caras estão fazendo com carinho isso aí. Então espero que dê tudo certo. Mas, independentemente disso, cálculo 1, a matéria de cálculo 1, independentemente de como vocês vão ter isso, ela é super importante para, assim, sei lá, 10 ou 15 disciplinas que você vai ter na sua graduação, independentemente de qual engenharia você está fazendo. E então, assim, se eu fosse dar uma dica para vocês, aprenda cálculo 1 direito. É, cálculo 1 é uma das matérias, assim, vocês vão perceber na faculdade que tem algumas coisas que você consegue levar na boa, assim, levar, tipo, vou só fazer aqui o básico, o mínimo, e você consegue passar. E na maioria das vezes não tem problema, tá? Você consegue se virar e tá tudo certo. Cálculo 1 é uma das coisas que eu falaria pra você não fazer isso, assim. Tenta, ao máximo, aprender o que você sabe, assim, o que você. Teve uma coisa que o professor deu, que ele não vai falar tanto, assim, que ele não vai cair tanto na prova, que vai ser mais whatever. Tenta aprender, pô. É muito útil porque você vai usar em cálculo 2, 3, 4, nas físicas, em álgebra linear, em mecânica. Tudo isso, cálculo 1 é meio que a base fundamental. Então, tenta não menosprezar isso. Outra coisa, agora vocês ainda estão de férias e provavelmente no começo vocês ainda não vão estar preocupados com prova ou na correria, entendeu? Então, provavelmente vocês estão com um tempinho de conseguir aprender um pouco a base, assim, tentar sair um pouco de questões que eu sei que, enfim, no ensino médio tem pessoas que passaram na FUVEST estourado
muito bem e outros que não, então são de realidades completamente diferentes. E assim, eu sei que dá certo, assim, eu sei que conheço vários amigos que conseguiram aprender a base, então não precisa ficar completamente desesperado. Mas é bom saber que muitos dos professores não estão muito se importando, assim, se você tá entendendo o que ele tá falando, não, entendeu? Então você tem que pegar essa responsabilidade para você tem que tentar ir atrás dessa base que você tá com problema, inclusive é meio isso que tá fazendo isso nesse curso aqui, né? É, porque senão você vai ficar meio perdido. Então é bom que vocês tentem ir um pouco atrás disso antes de começar a correria de faculdade, antes de começar, não necessariamente agora nas férias, mas antes de começar a primeira semana de prova, sabe? Porque agora vocês têm tempo para focar na base pura e simplesmente pela base, sem se distrair com, putz, será que isso vai cair? Sei lá quando. Que a gente sabe que pô, se você der uma prova em 2 semanas para um aluno, ele vai estar pensando nessa prova e não em como melhorar como uma pessoa, né? E daí eu queria mostrar aqui para vocês. O Stuart, ele é um dos. O cálculo 1 tem vários. Tem vários jeitos de você aprender Meu Deus, o que aconteceu com isso aqui? Cálculo 1 tem vários jeitos de você aprender as matérias, né? É, aula é um jeito, videoaula, pô, a pesquisa Possani no YouTube. Possani é muito bom, é um professor da Poli antigo. Vou até colocar aqui É um professor muito bom que tem muitas videoaulas. Como você tem que se virar, muita gente você vai perceber que não vai tanto para vai deixar de ir em aula para estudar. E um dos jeitos é por videoaula, outro jeito é por livro. Livro pô, livro texto básico, só que como todo mundo tem cálculo, tem uma porrada de curso que tem cálculo, você tem livros muito bons. Então, o Stuart e Guido Risi são dois livros bem famosos nesse tema. E o livro do Stuart, ele tem uma parte que é importante para vocês, que é tipo teste de pré-cálculo. Que é basicamente, tem um testezinho com várias questões, que é bem legal, você pode tacar isso no Google que você acha fácil, com perguntas para você saber se você está preparado para fazer cálculo 1. Teoricamente é isso que o Stuart entendia como, pô, se você consegue resolver essas perguntas, se você tem esse domínio, você está preparado para começar a cursar cálculo, se tiver alguma pendência você resolve no meio do caminho e tudo bem, você não precisa correr atrás tanto. Então eu simplesmente taquei livro do Stuart, teste de verificação no YouTube aqui, tá? Não sei se esse vídeo aqui é incrível, mas eu sei que o livro é bom, tá? Então, se você tiver acesso ao livro, é importante. Eu não vou resolver isso aqui, porque é de função, não é nem de álgebra, mas ele tem umas questões relativamente básicas que, se você tá lidando bem com elas, você já consegue passar para frente. Bom, agora vamos para a matéria, né? Matéria, como eu digo, vai ser um pouco esquisita, porque, enfim, eu vou dar álgebra aqui, eu tenho 3 aulas de álgebra, daí hoje eu vou falar de potenciação, radiação e produtos notáveis, e depois eu vou falar coisas mais complexas de equações de segundo e terceiro grau e inequações, salvo engano, é isso que eu vou dar. Então essa aula, teoricamente, é a mais básica e é mais de propriedades que não tem muito o que eu falar. E por isso eu dediquei metade dessa aula para falar coisinhas aleatórias de faculdade. Bom, o que é álgebra? Álgebra é a ideia. Lembra que a gente estava falando de matemática como uma coisa de modelar o mundo para resolver problemas? É isso a álgebra é a ferramenta para você conseguir fazer isso. Você tem ideias e você abstrai ideias do mundo em formas de letras, de constantes, de números que você está querendo achar. Então a álgebra é você tentar manipular essas expressões para você chegar onde você quer. Então, por exemplo simples aqui, a aritmética é só fazer conta, né? Então, 2 mais 3 é 5. Não tem dúvida, não tem modelagem, não tem problema nenhum. Álgebra seria se você colocar, por exemplo, uma letra aí, x mais 3 igual a 5. Agora você tem um problema, por quê? Porque você quer achar quanto vale x, né? X é uma variável, é um número desconhecido que você quer achar. Tudo bem que é meio bobinho, né? Eu tô assumindo que vocês sabem o que eu tô fazendo, mas
que é esse passo a passo que eu fiz aqui? X mais 3 igual a 5, x mais 3 menos 3 igual a 5 menos 3, x mais 0 igual a 2. Vocês não conseguem ver meu mouse ou não? Tenho dúvida. Não, né? Ah, consegue? Tá. A ideia de que, pô, por quê? Por que, por exemplo, eu tô aqui no x mais 3 igual a 5. Por que eu fiz isso? Por que eu subtraí 3 dos dois lados? Simplesmente porque eu posso. Isso é uma das coisas mais fundamentais da matemática, da álgebra. Eu posso fazer isso. Tem um monte de coisas que eu posso fazer, um monte de operações que eu posso fazer. E que eu acho que pode me ajudar. Pode me ajudar a chegar mais perto da resposta, a chegar mais perto do que eu quero. Então, nesse caso aqui, eu queria isolar o x. Né? Então, a gente está aqui com x mais 3 igual a 5. O x não está isolado, porque tem um 3 aqui. Pô, se eu conseguir fazer alguma coisa que sumisse com isso daqui, eu teria o x isolado. E é isso que eu quero. Pô, qual que é a coisa que some com 3 aqui? Se eu subtrair 3 desse lado, eu vou sumir com 3. Perfeito. Nada mais do que óbvio. 3 menos 3, 0. Mas, se eu faço isso, eu tenho que fazer do outro lado da equação, porque a equação é uma igualdade, né? Eu estou falando que isso é igual a isso. Então, se eu subtrair 3 desse lado, eu tenho que também subtrair 3 desse lado para que as coisas continuem fazendo sentido. Senão, eu teria uma inequação, eu não faria mais sentido, né? Então, a relação que eu tinha antes, que é x mais 3 igual a 5, eu quero que ela mantenha-se verdadeira, mas de um jeito que me ajude. No caso, subtraindo 3 dos dois lados, que é uma coisa que eu posso fazer, operar dos dois lados, me ajuda. Então, eu consegui isolar aqui o x igual a 2 e eu resolvi um problema simples de álgebra. Pera aí, me dá só um minutinho aqui que o siso tá pegando. Dá só um segundinho. Enquanto eu tento relaxar um pouquinho aqui a minha boca, alguém tem alguma dúvida, alguma... Pode ser de faculdade, pode ser de álgebra, pode ser o que vocês quiserem. Não? Tá bom. Certo. E novamente, perdão aí que, pô, eu tô todo ferrado e eu tive que fazer o slide meio rapidão, então, perdão se a aula tá meio esquisita. Bom, tem algumas tem algumas... O que eu tava falando? Álgebra. Tem algumas coisas, como eu tinha falado, você pode subtrair 3 dos dois lados, certo? É uma coisa que você pode fazer. Então, na matemática, a gente usa dessas coisas para conseguir fazer o que a gente quer fazer. Então, como a matemática é um jogo lógico, a gente tenta criar ideias que facilitem o nosso processo de resolver problemas. A potenciação é uma desses exemplos. Então, imagina que a gente está no mundo que só tinha multiplicação, só tinha soma. 3 mais 3 é 6. Daí a gente percebeu, putz, mano, tá muito chato ficar somando as coisas. Quando eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3, é muito chato fazer isso várias vezes. Eu tô fazendo isso todo dia. E se a gente criasse uma notação que resumisse esse processo, esse pensamento, em uma etapa só? Ah, multiplicação. Daí os caras criaram a multiplicação. Tá, criamos a multiplicação. Mas quais são as propriedades dela? Como é que você faz isso? Você cria uma definição, você define o que você quer falar. Então, no caso aqui, eu vou definir potenciação. E daí você brinca com as propriedades. Você tenta ver se elas entram em contradição com as outras regras que já existem, da multiplicação, da soma e tudo mais. Isso serve para quase tudo da matemática. Isso aqui é meio básico. Meio básico não, meio... Porém, vocês já sabem. Não é contra-intuitiva a ideia de potenciação. Mas, por exemplo, o mesmo serve para números complexos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a ideia é números complexos, né, com i, com números imaginários. A ideia é, tinha um problema que a gente não sabia resolver, e se a gente criasse uma anotação que me ajuda a resolver? E resolve. Não tá entrando em contradição? Tá tudo certo, não tem problema. Ai, mas não existe um número assim. Não, eu acabei de definir. Eu estou te falando, eu estou criando uma regra. Você
Você não fica puto com um cavalo no xadrez porque ele andou com L. Eu falei que a regra do xadrez era que o cavalo podia andar em L. Então, se ele tá andando em L, não tem problema, né? Você, por exemplo, só pode falar, putz, você não pode andar em L quando ele sai do tabuleiro, porque daí eu tô quebrando uma das regras do xadrez, que é as peças estarem dentro do tabuleiro, entendeu? Então essa é a ideia de manipulação de propriedades. Então a potenciação é um jeito de resumir a multiplicação. Eu não sei o quanto de familiaridade você tem com as coisas, com todas as matérias aqui, mas a ideia é, se você, mesma coisa, na soma, se você somava várias coisas e você agrupa isso de um jeito só, a gente chama de multiplicação. O mesmo serve para potenciação. Se você multiplica várias coisas e você aglutina em uma coisa só, você junta tudo, a gente chama de potenciação. Então, quando a gente fala aqui A elevado a N, a gente está falando que é multiplicar A por ele mesmo N vezes, né? E quando você cria essa definição de notação, surgem um monte de propriedades que decorrem dessa ideia. Então eu não tô. Essa aqui foi a definição. O resto que eu vou falar aqui são sequências lógicas do que eu já falei da definição. Eu só estou descobrindo quais são as propriedades, quais são as características dessa definição aqui, entendeu? Então você tem algumas propriedades, por exemplo, de multiplicação com a mesma base. Então quando você está multiplicando dois números com a mesma base, mas com expoentes diferentes aqui, né? No caso mn, você só soma eles. Então, nesse caso aqui, 2 é a terceira vezes 2 é a quarta, é um exemplo, né? Você pode escrever isso como 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 a terceira, vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 a quarta. E como a gente tem a propriedade que não importa a ordem, né? Se não importa a ordem, eu posso, de multiplicação, eu posso tirar esses parênteses. E se eu tiro esses parênteses, me resta só uma sequência de 2 multiplicados, no caso, 7 vezes. Então é por isso que eu posso escrever essa propriedade. Simplesmente porque se eu pegar essa propriedade aqui e somar com a propriedade lá de tirar os parênteses, a ideia de que a ordem dos fatores não altera o produto, eu gero essa propriedade. Então isso aqui não é algo novo, entendeu? Já estava dentro da definição. E vocês vão ver que isso é 100% matemática. Tá? Quase tudo que você vai fazer em matemática é isso. O cara vai te dar uma definição muito simples e você vai descobrindo propriedades. E você, para você ser um cara bom em álgebra, em conseguir resolver problemas como esse daqui como esse daqui, você tem que saber bem as ferramentas, saber bem o que você pode fazer. Você tem que saber bem quais são as regras do jogo para você conseguir pensar em estratégias em como resolver um problema. Você não consegue ganhar de um mestre no xadrez se você não sabe para onde um cavalo anda, né? Bom, então essa aqui é uma propriedade. Tem a propriedade de distribuição. Então, da mesma forma que você... Oh, meu Deus. Você consegue jogar o expoente para dentro do parênteses, né? Tanto na multiplicação quanto na divisão. Aqui você está jogando esse n aqui para a fração a sobre b. E, bom, daí você também tem outras propriedades. Eu não sei como explicar isso de um jeito que faça algum sentido. Vocês estão confortáveis com a ideia de potenciação ou não? Eu não sei exatamente o nível de vocês, com todo o respeito do mundo. Tá? Ok. Tá, perfeito. Então eu acho que eu menosprezei os senhores. Então, o que é ótimo, né? Porque eu não faço a menor ideia de com quem eu estou falando. Então é bom. Próxima aula eu vou fazer uns negócios um pouco mais avançados, tá? Mas, enfim, espero que não esteja sendo completamente inútil. Mas o que eu tô querendo, como eu tô querendo mais trazer essa ideia da filosofia, da matemática e qual que é a aplicação, eu tô usando a potenciação só como background para que as coisas façam sentido. Eu vou dar o exemplo aqui dessa derivada dessa definição eu consegui chegar nessas propriedades. Mas, por exemplo, você tem essa propriedade aqui de a elevado a m dividido por a elevado a n, você tem só a subtração dos expoentes, né? Tá, eu criei essa ideia aqui. Mas eu consigo fazer outras implicações com elas. Então, por exemplo, se eu tiver que o m e o n forem iguais, eu tenho que necessariamente, para essa regra aqui ainda valer, se m e n são iguais, isso aqui seria a elevado a zero, né? Pô, mas se é a elevado a zero, é porque é o mesmo número dividido pelo mesmo número,
Então seria, né, se o m e n são iguais, seria, por exemplo, 3 dividido por 3. Isso é sempre 1. Então, dessa propriedade, a gente chega nessa propriedade, entende? E é meio que essa brincadeira da matemática, já falei muito, blá blá blá. Mesma coisa com m igual a 0. No caso, o m. Peraí, se a parte de cima aqui for igual a 0, a gente já sabe que o primeiro aqui vale 1, né? Pelo que a gente viu. Então fica 1 sobre a elevado a n. Então é por isso que a gente tem que a propriedade de que um número elevado a um expoente negativo é o inverso dele. Porque se não fosse isso, se a gente definisse de outra forma, por exemplo, se a gente definisse que fosse uma coisa que muitas pessoas falam, que a elevado a menos n seria menos a elevado a n, né? Tipo, a elevado a... Como é que... Como se isso aqui fosse verdade, tá? O que não é. Muita gente fala uma coisa dessa porque não testou, não experimentou. Então você resolver um monte de problemas, um monte de exercícios, te ajuda a ficar familiarizado com essas ideiazinhas. Radiciação seria o oposto dessa parte de potenciação. Potenciação, então, como aglutinação de multiplicações. Então, se você pegar o mesmo número e multiplicar ele várias vezes, quanto dá? A radiciação é qual número que, se eu tivesse multiplicado ele várias vezes, dá aquele. Calma que ficou meio esquisito. Por exemplo, a gente tem aqui o que a gente sabe de potenciação. B elevado a n é A, ou seja, B multiplicado por ele mesmo n vezes dá A. Eu estou falando exatamente a mesma coisa. Isso vai acontecer diversas vezes na matemática. Eu estou falando a mesma coisa com isso daqui. Com uma outra notação de radiciação, de raiz, né? E por que isso é útil? Porque dependendo da notação, você vai ver que vai te ajudar a resolver problemas. Vocês já devem ter visto essas coisas aqui, ó. Peraí. Você tem fração, você tem 3 elevado a menos 1, você tem... Já vai fazer sentido o que eu tô falando. Nossa, tá horroroso, mas enfim, tô fazendo com o mouse. Essas são 3 notações diferentes de dizer a mesma coisa. Daí você fala, pô, é inútil, né? Tô falando a mesma coisa, não tô aprendendo nada. Não, porque, por exemplo, essa notação aqui te ajuda quando você está resolvendo problemas de multiplicação. Você tem um monte de coisa, você quer só somar os expoentes, você quer usar aquela estratégia que você tem de soma de expoentes. Essa é mais fácil, porque ela é mais intuitiva. Você bate o olho. Se eu te mostrar aqui 3 elevado a menos 1 vezes 3 elevado a 2, meu Deus, você já bate o olho e fala, putz, mesma base, papapá, posso somar, fica 3 elevado a menos 1 mais 2, 3 a 1 dá 3. Entendeu? Você fica mais sagaz de resolver o problema dependendo da notação que você está usando. Mas você não precisa se preocupar, porque é a mesma coisa, entendeu? Então você não está tendo problema. Tá. E agora, tem algumas outras propriedades de radiciação, mas que não vem tanto ao caso. Acho que a única que vale a pena de falar que eu não escrevi aqui é a difração, que é assim, ó, que eu acho que essa daqui vocês vão ter que ficar assim muito acostumados com isso daqui, tá? Que é a difração. Se você tem um número, sei lá, 2 quintos, ou seja, eu estou pegando 3 e elevando a 2 quintos. Você tem que ter isso muito claro, que isso vai fazer sentido, peraí. A ideia de vocês elevar um expoente, se o expoente for uma fração, você tem como dividir essa fração em uma parte que é a parte da potenciação, no caso aqui o 2, e uma parte que é a parte da raiz. Então, no caso, a gente trabalhava com raízes quadradas, né? Porque é quando o 3 vezes 3 dá 9. Então, é quadrado porque é só 2. Nesse caso aqui seria uma raiz quíntupla. Quíntula, sei lá o nome disso. Eu não soube explicar direito disso, mas tenha no seu coração isso, porque isso é importante você tá acostumado a operar as coisas com fração. Um monte de coisa de cálculo vai usar isso. Que mais? Tá. Produtos notáveis. O que é produtos notáveis? Produtos notáveis é você...
Lembra que a gente estava falando que para você resolver problemas você tem que identificar padrões, você tem que conseguir entender o que está acontecendo. Produtos notáveis são jeitos que normalmente aparecem em problemas. Então, quando a coisa aparece muitas vezes, é bom você ficar esperto. O que está acontecendo aqui? Porque, por exemplo, se eu estou num problema e eu vejo algo dessa forma, eu sei que eu provavelmente consigo simplificar para uma outra forma, entendeu? E normalmente essa simplificação consegue me ajudar a cortar uma raiz, a resolver alguma questão. Então, por isso, eu estou tentando bater bastante no foco de que resolver problema é você conseguir entender com a mesma coisa que está no problema, só que com outros olhos. Bom, os produtos notáveis mais comuns que vocês vão ter são os com dois fatores, né? Então, no caso aqui é a mais b ao quadrado, a menos b ao quadrado e a mais b vezes a menos b. Se vocês estão tranquilos com isso, o ideal seria você saber fazer isso aqui, tá? Saber fazer todas as operações e você ter a noção de que se você bate o olho aqui, você sabe que é a mais b ao quadrado. Como é que você faz isso? Só para caso alguém tenha dúvida, eu tenho como pegar um pontador de laser. Bom, aqui é. Perfeito. No caso aqui do A mais B vezes A mais B, a ideia é você fazer uma distributiva, né? Então você pega esse A, você multiplica pelo tudo que está dentro. Então A vezes A dá A ao quadrado, A vezes B dá esse AB, e depois você soma com a mesma coisa do segundo termo, né? Que é do B. Então B vezes A dá BA ou AB, tanto faz, e B vezes B dá B ao quadrado. Então você tem essa propriedade. E aí você fala, pô, isso aqui é inútil. Sim, saber isso aqui por si só é inútil. Mas você conseguir reconhecer esses padrões vai ser mais útil. A mesma coisa vale para o cubo, tá? O cubo é menos usual porque tem menos problemas que você precisa enxergar alguma coisa com o cubo, mas só de vocês terem uma noção, a carinha dele é bom de saber, tá? Vocês vão usar isso em cálculo 1 relativamente bastante. Mas é o tipo de coisa que não tem muito o que explicar. O que eu só tô querendo trazer para vocês não é porque uma coisa na matemática é simples, ou seja, você conseguiu entender fácil, que você não precisa fazer exercício, que você não precisa dominar ela, entendeu? É muito diferente alguém que saber os produtos contábeis é muito simples. Saber, tá bom, se eu fizer isso e isso, dá isso, beleza. Agora, você ter intuitivamente essa ideia, ter intuitivamente, você bater o olho nisso daqui, você já conseguir, putz, provavelmente isso aqui é um produto notável, provavelmente eu consigo fatorar em A mais B vezes A mais B, e isso, provavelmente, vai me ajudar a resolver um problema. É esse tipo de sacada que te ajuda a resolver as questões. Eu vou falar aqui do xadrez, mas, por exemplo, é a ideia de você. Não sei se alguém joga xadrez, mas é a ideia de você bater um olho num garfo, né? Que é quando você tem. Você consegue pegar duas peças ao mesmo tempo e você atiçar alguma coisa na sua cabeça e ficar falando, oh, aqui tem coisa, presta atenção aqui eu consigo resolver, aqui tem algum benefício. E a ideia do engenheiro na matemática é justamente essa. Como você tem que saber resolver problemas, identificar esses padrões é muito fundamental. O que é totalmente diferente para um matemático. Se você pegar, meu irmão faz estatística e ciência de dados, que é uma disciplina, um curso muito mais matemático, muito mais teórico do que a engenharia. E ele não vê esse tipo de coisa, esse tipo de sagacidade. Ele não precisa ficar esperto no meta, entendeu? Em como resolver bem, como resolver rápido problemas complicados. Ele precisa saber a teoria, ele precisa entender o que é um espaço vetorial, sei lá o quê. Mas ele não precisa resolver problemas muito complexos e muito difíceis. E daí a gente cai naquele problema lá do início do ITA, que provavelmente eu não vou resolver aqui, eu só queria dar, dar um gostinho, assim, que é aquela diferença entre resolver um problema que o problema é difícil, que você precisa raciocinar para pensar nele, e como só as operações. Se você resolver esse problema, que eu acho que não vai dar tempo, você vai perceber que provavelmente, se vocês entenderam tudo o que eu falei até agora, provavelmente vocês têm a ferramenta para resolver essa questão. Mas vocês, provavelmente, não vão conseguir, porque é uma questão do ITA, uma questão relativamente difícil. Então, o que te falta, entendeu? Não faltou conteúdo. Faltou, sei lá, força de vontade, faltou raciocínio, faltou sagacidade, sei lá. E é isso que um engenheiro se torna um mestre.
Então, vamos só pensar aqui nessa questão aqui. Inclusive, eu vou falando coisa aqui, mas se alguém tiver alguma ideia de como, algum pensamento de o que pensaria para resolver essa questão, taca no chat aí, abre o mic e tudo mais. Como é que é essa questão aqui? A questão tem um número, que é um número que a gente sabe tudo sobre ele, raiz de 7 menos 4 raiz de 3 mais raiz de 3, e a gente quer afirmar alguma coisa sobre esse número. E ele, não sei se vocês conhecem essa notação, mas esse número tá entre 0 e 2, é isso que ele tá falando, sem ser 0 e 2, ou seja, ele é tipo 1,5 ou 1,7 ou 0,2. Esse número é racional? Raiz de 2 vezes esse número é irracional? Esse número elevado ao quadrado é irracional? Esse número está entre 2 e 3? Você percebe que isso aqui é um problema de matemática. Tipo, não é uma continha que você resolve. Se você só com essas questões aqui, isso aqui teoricamente é uma questão de produto notável, tá? Se você só vê as questões de produto notável, você não faz a menor ideia por onde começar. Você está totalmente perdido. Então a gente vai ter que destrinchar esse problema, tentar picotar ele para que faça sentido. Primeira coisa, por exemplo, o que esse problema pede? Ele está perguntando o quê? Aqui ele está perguntando se é correto afirmar algumas coisas. Ele não está pedindo para fazer conta, ele não está pedindo uma aproximação, ele não está pedindo nada, ele está pedindo essas informações aqui dele. Ele pertence aqui a esses intervalos, isso é um tipo de pergunta que ele fez. Ele é racional? Como é que eu provo que algo é racional ou irracional, que é nesses outros três questões aqui? Entende que é muito diferente de só fazer conta? Bom, e o que eu tenho de informação, tá? Qual que está sendo o problema? Por que eu não consigo simplesmente virar para esse número aqui e falar ele é 0, ele é 2, ele é racional? Porque ele é muito complicado, ele é muito esquisito. Ele me deu todas as informações, mas ó, tem uma raiz dentro de outra raiz e tem uma subtração aqui no meio. Eu não faço a menor ideia qual que é a cara disso. Pra mim, se eu bato o olho nisso aqui, eu não sei se isso daqui é 1, se isso daqui é 25, se isso daqui é 13,2, se isso daqui é pi. Porque ele deu uma enfeitada, entendeu? Ele deu um salzinho. Então eu tenho que achar jeitos que permaneçam válidos com álgebra para que eu consiga entender essa questão, para que eu consiga entender esse número. Né? Então eu tenho essas informações meio dispersas, meio confusas. Consigo aproximar algo? Vale a pena ter essa noção? Essa é uma pergunta que você pode ter. Essa é uma pergunta que poderia te ajudar a responder a questão A e a E, que é se pertence ao intervalo, né? Por exemplo, se eu conseguir aproximar esse número, e você vai usar muito isso na engenharia, tá? Mesmo que não fazendo a conta. Mas se eu falar, putz, fiz aqui um processo mental e esse número era aproximadamente 25. Pô, então não é A e nem E, entendeu? Não é, porque tá no 25 mais ou menos 2 ali. Tá entre 23 e 27. Então eu já conseguiria. Às vezes só essa informação já é capaz de resolver o seu problema. Às vezes você não precisa de uma resposta analítica, que a gente chama, né? Que é chegar exatamente cravado na resposta. Como é que eu aproximaria essa questão aqui? Por exemplo, só uma ideia mental para vocês terem. Por exemplo, raiz de 3 é mais ou menos quanto? Raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Só, enfim, que eu sei. 4 vezes 1,7, pô, 1,7 é quase 2, né? Tá, eu não vou fazer isso porque é muito arrasto. Tem muitos raciocínios, muitos caminhos mentais que você consegue ter um tato mais ou menos do quanto vale isso. Mas eu sei, por exemplo, que isso aqui não é 25. Por quê? Porque isso daqui é aproximadamente 1,7, né? Esse raiz de 3. E isso daqui, eu sei que esse número é positivo, porque ele está dentro de uma raiz. Então, ele é com certeza menor do que raiz de 7, né? Porque aqui você tem menos alguma coisa. E raiz de 7, sei lá, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Então, esse número aqui está entre 2 e 3. E esse número aqui é 1,7. Então, esse número aqui está entre... Entende? Você consegue, com esses raciocínios rápidos, tirar alguma informação do problema. Eu me embananei, acho que eu atrapalhei na resolução do problema, mas a intuição de que talvez aproximar seja algo interessante. E daí o que é realmente matador para essa questão eu consigo imaginar uma situação com esse número aqui que ficaria mais fácil de resolver com o que a gente aprendeu aqui? Eu acho que não vai dar tempo de eu resolver, porque eu tenho pouquíssimo tempo, mas a ideia
eu tenho aqui algo dentro de uma raiz, né? E a gente sabe que se eu pegar... Peraí, deixa eu usar o Paint aqui, que eu acho que vai me facilitar. Eu tenho aqui algo dentro de uma raiz. Você concorda que se eu tivesse alguma coisa, por exemplo, da forma a menos b ao quadrado aqui, tô dando um exemplo, tá? Não é necessariamente assim que eu vou resolver. Se eu tivesse algum jeito de transformar essa questão, o problema dessa questão não tá nessa raiz de 3. Essa raiz de 3 aqui tá fora, aqui tá tranquila. Mas essa parte aqui tá muito esquisita. Eu não tô conseguindo entender o que ela fala porque ela tá me enganando. Se eu conseguir transformar ela de um jeito que eu consiga entender, talvez eu consiga resolver daí. Como é que eu faço isso? Pô, aqui temos uma raiz, né? Eu quero tirar essa raiz, porque essa raiz com essa raiz, essas duas raízes estão... Calma aí, vou tentar fazer de um jeito melhor. Essas duas raízes estão me atrapalhando. Se eu conseguir colocar tudo aqui que aqui tá dentro em uma raiz só, em uma coisa ao quadrado, desculpa, eu vou conseguir cortar esse quadrado com esse raiz. E daí vai ficar algo que eu entendo, a menos b mais raiz de 3. Daí é só resolver o a menos b, entendeu? E é meio essa a ideia. Tipo, você tem um problema que você não tinha ideia de como resolver, e agora você tem um caminho. Putz, como é que eu acho esse a menos b? Não necessariamente a menos b, tá? Talvez poderia ser a mais b. Talvez poderia ser, sei lá, raiz de a mais raiz de b ao quadrado. Sei lá, tô dando ideias aqui aleatórias, tá? Você tem um monte de coisas que eu poderia tentar transformar esse 7 menos 4 raiz de 3 em algo que me ajude. Se a gente tentasse aqui com a menos b, eu nem sei se isso aqui vai dar certo, tá? Então, mas como já tá acabando, tanto faz. Por exemplo, pelo produto notável, a gente sabe que a menos b é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, né? Por exemplo, vai dar certo aqui. Então, eu cheguei que... Eu não sei se isso daqui vai dar certo, tá? Eu tô fazendo um caminho. Mas se eu conseguir transformar 7 menos 4 raiz de 3 em algo com essa cara, eu vou conseguir resolver o problema. Pô, mas essa cara... Qual cara que tem mesmo? A ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab. Pô, eu sei que quando você tem uma coisa ao quadrado, dificilmente vai estar dentro de uma raiz, né? Porque para uma coisa ao quadrado dar uma raiz era porque aquele número era uma raiz quadra. Não uma raiz quadrada, uma raiz a quarta, né? Uma raiz assim, né? Então, provavelmente, se o problema for relativamente fácil de resolver, provavelmente não é isso. O número mais esquisito que vai dar vai ser esse menos 2ab, né? E aqui nós temos um menos 4ab. Então, talvez, por raciocínio, por questão de comparar problemas, provavelmente não, mas tem uma chance de que se eu chamar menos 2ab de menos 4 raiz de 3 e chamar ao quadrado mais b ao quadrado de 7, talvez eu consiga resolver o problema por aí. E nesse caso dá certo, eu acho. Nesse caso aqui, a gente teria 7 menos 4 raiz de 3. Eu estou chamando isso de a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab. Eu estou fazendo no Paint, se não der para ler alguma coisa, me avisa, tá? Porque eu estou fazendo no mouse aqui. Bom, então a gente teoricamente tem um sisteminha que a gente sabe resolver. Se eu estou falando que essa parte aqui que tem menos é necessariamente 2ab, então a gente sabe que 4 raiz de 3 é 2ab. E que 7 é a mais b ao quadrado. Certo? E daí a partir daí é resolver problema de equação, fazer etapa por etapa, por exemplo. Nessa equação aqui, isso aqui é um sistema, né? No caso aqui teria que ter um igual, né? Aqui, mas tudo bem. Nesse negócio aqui, a gente pode, por exemplo, dividir os dois lados por 2, né? Passo 2 para cá. A gente pode isolar o a, por exemplo, e daí taca o a aqui e você vai descobrir que o a, sei lá, é 2, alguma coisa assim, acho que é. Enfim, você tem acho que o a é 2 e o b é raiz de 3, se eu não me engano. São jeitos de resolver. O que eu tô querendo traduzir aqui é que você tinha um problema que você não fazia a menor ideia de como resolver, e você começou a quebrar o problema em coisas que talvez façam sentido. E daí você testa. A matemática, por que eu fiz isso? Porque eu posso. É uma estratégia que eu podia fazer e eu segui nela. E deu certo.
E daí você vai, enfim, você vai descobrir lá que isso aqui no final isso aqui dá 2, tá? Só pra vocês ficarem de cabeça. Mas tenta resolver esse problema, essa questão aqui. Eu vou colocar aqui no chat, só pra... Na verdade, eu vou mandar o link do cara que resolveu isso aqui. Muito esquisito, mas enfim. Bom, a aula foi muito esquisita, tá? Acho que foi a aula mais bizarra que eu fiz disparado. Ficou muito esquisita, muito abstrato, faltou alguma coisa. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem perguntar algo? Teoricamente, acabou aqui a aula, tá? Nas próximas 2 aulas, eu vou trazer mais conteúdo de matemática e ficar com menos papinho. Ficou muito bom, então, muito obrigado. Eu tenho tempo agora, então se alguém tiver qualquer questão, não precisa ser de matemática, pode ser de dúvidas, anseios da poli, da faculdade ou de qualquer coisa, ou quer entrar na brisa aqui de o que é matemática, enfim, podemos falar. Eu vou só encerrar aqui a gravação. Tem mais alguma coisa que alguém querem falar durante a gravação aqui, que pode ser útil? Não? Bom, encerrei a gravação.